Irmãos, está conosco o reverendo Naor Garcia, dispensa apresentação, e ele será o pregador dessa noite. Passo a palavra ao reverendo Naor Garcia, que Deus o abençoe. Agradeço ao reverendo Jair o convite, a oportunidade que ele me deu para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos neste culto de louvor e de adoração. Obrigado. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 50. Palavra do nosso Deus no Salmo de número 50. Nós leremos 2 versículos. O versículo 14 e o 15. Com respeito, com reverência, vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que através dela todos nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Senhor, obrigado pela oportunidade de compartilhar com a tua igreja, com o teu povo, a tua palavra. E rogamos, ó Deus, que na tua infinita bondade, no teu amor que vai além da nossa compreensão, sejamos instrumentos nas tuas mãos, para que o teu povo seja fortalecido espiritualmente, para que saia, Senhor Deus, deste templo, com o propósito de maior fidelidade a ti, em tudo e em todos os momentos. Abençoa-nos nesta hora, nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no Salmo 24, os versículos 7 a 10, o salmista fala do Deus de Israel como o Rei da Glória, como o Senhor dos Exércitos, como Deus poderoso na batalha. No Salmo 103, versículo 8, ele fala deste mesmo Deus, dizendo: o Senhor é misericordioso, compassivo e assaz benigno. No 103, 18, continuando a falar deste Deus de Israel, que era o seu Deus, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia. E no Salmo que nós acabamos de ler, no versículo 15, ele fala deste Deus, como trata o seu povo, como este Deus da glória, este Deus dos exércitos, este Deus poderoso, que é um Deus misericórdia, como ele trata os seus filhos, aqueles que nele esperam. Esse é o assunto, meus irmãos, que nós queremos compartilhar de uma forma simples, acompanhando aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos apresenta. É o que nós vamos compartilhar com os irmãos. Como Deus misericordioso, bondoso e assaz benigno, apesar de ser Ele o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, o grande e único Deus sobre a face da terra. Como Deus misericordioso trata os seus filhos. E mais, o que Ele espera dos seus filhos? Trata-os com amor, fazendo-lhe um memorável, fazendo-lhe um adorável
fazendo realmente um maravilhoso convite aos seus filhos. Invoca-me no dia da angústia. É a parte inicial do versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Este era o Deus de Elias. Quando, numa situação difícil, quando ele realmente se encontrava diante do seu arqui-inimigo, que era Acabe, confiando nesse Deus e aceitando o seu convite, invoca-me no dia da angústia, Elias propôs aos profetas de Baal para que eles construíssem o seu altar. Elias construía o dele e eles iam orar, eles iam invocar o seu Deus. E o Deus que respondesse à oração seria então o Deus verdadeiro. E diz o escrito lá, o registro lá em 1 Reis, que os profetas de Baal construíram o altar, conforme havia Elias determinado, invocaram o seu Deus, clamaram pelo seu Deus até o meio-dia, e como não havia uma resposta a esse clamor, começaram a se retalhar, a se ferir, porque não havia resposta. E Elias, confiando no convite deste Deus maravilhoso, invoque-me no dia da angústia, ele simplesmente, sem estardalhaço, sem barulho, sem qualquer outra manifestação, ele simplesmente orou: Senhor, manda fogo lá de cima. Para quê? Para que este povo conheça e reconheça que só tu és o Deus. E os irmãos conhecem o registro bíblico. Deus mandou fogo lá de cima e devorou todo aquele altar, inclusive a água que estava ao redor do altar. Elias conhecia este Deus, o Deus de Davi, o Deus que chama e convida os seus filhos. Invoca-me no dia da angústia e eu realmente te livrarei. Experiência maravilhosa, meus irmãos, tiveram os irmãos na igreja primitiva com este Deus, porque eles também conheciam o Deus que convida os seus filhos para invocá-lo nos dias da angústia. Foi naquela experiência com o apóstolo Pedro. Pedro havia sido levado ao tronco, estava na cadeia, guardado com toda a segurança, diz o texto de Atos 12. Mas a igreja não se desesperou, porque ela conhecia este Deus, mas a igreja fazia por ele incessante oração. E o Senhor respondeu à oração da igreja. Maravilhosamente, Pedro foi libertado. Maravilhosamente, Deus agiu, respondendo à oração. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor Deus. E Pedro passou por aquela experiência maravilhosa. Certamente fortaleceu a igreja. Invoca-me no dia da angústia, é o convite. E o exemplo do Cristo, que é o Deus encarnado, confirma este convite lá do Deus de Israel, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, derrotados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, meus irmãos, é a mesma mensagem do Deus de Israel: invoca-me no dia da angústia. É o que a palavra de Deus nos diz. Esse é o convite de Deus para os seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que pela graça dele, única e exclusivamente pela sua graça, nós somos seus filhos. João escreveu assim: vede, irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse convite é para os seus filhos.
A palavra do salmista, meus irmãos, nos alcança hoje. Alcança a mim, alcança a minha irmã, alcança o meu irmão. A palavra e a mensagem vem para o seu povo, para a sua igreja. Invoca-me. É desta forma que o Deus dos exércitos, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, trata os seus filhos, convidando-os para que nos momentos difíceis eles possam buscá-lo. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, infelizmente, são convites induzindo as pessoas a buscarem resposta às suas necessidades, não em Deus, mas sim em outras pessoas, em outras instituições. Quem, parado nos semáforos da nossa cidade, ainda não recebeu algum folheto, algum convite como esse que nós lemos? As dificuldades persistem em sua vida? Sente-se amarrado? O amor mal correspondido? Vícios em geral? Casamentos em crise? Depressão? Inveja? Se sua família está se a sua família, a sua firma, a sua empresa, os seus negócios não vão bem, há uma traição, há uma vida em dificuldade, então procure fulano de tal, dá um endereço, porque os seus problemas serão resolvidos, as suas dificuldades serão superadas. É assim que o mundo trata, é assim que a nossa sociedade trata as pessoas quando elas enfrentam dificuldades, problemas, lutas, elas estão em angústia. Mas a palavra de Deus é diferente, porque Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, trata os seus filhos com esse convite amoroso, maravilhoso. Invoca-me no dia da angústia, bem diferente daquilo que os homens propõem. Irmãos, nós precisamos de firmeza, convicção, coragem para dar o nosso testemunho acerca deste Deus amoroso. Nós não falamos de polêmica estéril, de uma pregação agressiva, destruidora. Estamos falando de uma mensagem que veio da palavra de Deus. Precisamos ter coragem, precisamos aproveitar as oportunidades para nós testificarmos àquelas pessoas com as quais nós convivemos, que há um Deus que no meio das crises, das dificuldades, das angústias que todos nós passamos e experimentamos, um Deus que convida para que as pessoas o invoquem, o busquem. E às vezes nós tememos, eu vou magoar o meu irmão, eu vou magoar o meu amigo, eu vou magoar a pessoa falando disto. Não, meus irmãos, precisamos ter coragem. Se nós temos esta convicção e cremos no que a palavra está nos dizendo, invoca-me no dia da angústia, nós precisamos passar isto. A nossa sociedade está enferma. A nossa sociedade está diante de Deus e há muitas pessoas angustiadas e que estão procurando a solução para as suas angústias em lugar errado e de modo errado. Invoca-me no dia da angústia. Pedro teve essa coragem. Ele passou para aquelas autoridades esse testemunho de que ele confiava em Deus, que ele confiava no Senhor Jesus Cristo, quando ele diz àquelas autoridades, aquele Jesus a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou, Deus o fez vivo de novo, em nome dele é que esses estão diante de vós. É preciso, meus irmãos, que haja coragem, disposição da nossa parte, para esse testemunho bíblico, para a nossa sociedade está carente e necessitada dele. E certamente, além de movido pelo Espírito Santo de Deus, Pedro fala
da sua própria experiência, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Como Deus trata os seus filhos, trata-os com um convite amoroso e maravilhoso na hora da angústia. Mas ele continua, conforme o registro bíblico, tratando os seus filhos, assumindo com eles um compromisso de livramento. É o que está escrito no texto. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Eu te livrarei. Este é o compromisso de Deus com aqueles que o invocam. Quando Deus chamou Moisés, através daquela experiência que ele teve na sarça, Deus chamou Moisés, incumbindo Moisés de uma tarefa realmente muito grande. Era tão grande que ele disse: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho condições de realizar esse trabalho. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, no bom sentido, o convenceu. Porque quem iria libertar o seu povo? E o compromisso era esse: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Era o compromisso que Deus assumia com Moisés, de livrar o seu povo. Ele seria o instrumento, mas a ação seria do único e poderoso Deus. Ele assumiu o compromisso com Moisés, de libertar, de livrar o povo. O Deus de Davi, meus irmãos, o Deus de Moisés, viu a aflição do seu povo. Só ele, e unicamente, pode fazer este convite. Somente ele pode assumir este compromisso com os seus filhos. Eu te livrarei, eu te darei a vitória. Somente ele, porque só ele é o Senhor. E essa mensagem vem desde o Velho Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E quando Jesus Cristo está diante dos líderes religiosos dos seus dias, e é questionado qual seria o grande mandamento, o maior mandamento, ele reafirma que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E porque ele é o único Senhor, meus irmãos, ele pode, no momento presente, hoje, agora, assumir com o seu povo este compromisso. Assumir com aqueles que o buscam de todo o coração. Invoca-me, diz o Senhor, no momento de... e eu te livrarei, porque ele, unicamente, ele é o Senhor. Isaías, no capítulo 31, versículo 11, ele fala de uma atitude do povo de Israel que realmente era contrário. Aquele povo era meio esquecido. Isaías fala do Egito, quando ele diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, não buscam ao Senhor. Israel estava um pouco esquecido. Havia realmente se esquecido de que o Egito, que era uma nação forte, que era uma nação poderosa, que era uma nação com grande poderio militar, não tinha tido condições para impedir que o povo de Israel fosse tirado e libertado das suas mãos, dos seus domínios e da sua garra. E Isaías tem essa palavra: ai dos que descem ao Egito. Para quê? Para buscar socorro. Estribam-se em cavalos, confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes. Não buscam ao Senhor, não atentam para o Senhor. No Salmo de número 118, versículo 8, o salmista também diz assim, Salmo de número 118, versículo 8 diz:
melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Por que é melhor? Porque é assim que o Senhor ensina. É assim que o Senhor quer tratar os seus filhos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar. E ainda no Salmo 146, o salmista diz assim no versículo 3. 146, versículo 3, ele diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. É o compromisso que esse Deus de amor e de misericórdia assume com os seus filhos. E é um compromisso que só Ele, que é o Senhor dos senhores, poderia e pode assumir nos nossos dias. Paulo tinha experiência pessoal com este Deus que prometeu e que assumiu com seus filhos o livramento e a libertação, quando ele diz, dando o seu testemunho, falando a respeito de Cristo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeiro versículo 2. O qual nos livrou e livrará. Nos livrou e livrará. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. É o compromisso de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Por isso o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque é conhecendo o Senhor que nós vamos conhecer o seu caráter amoroso e a forma com que ele trata os seus filhos, para que possamos confiar nele. Ele é realmente o grande Rei e o Senhor dos senhores. Por isso nós confiamos. Paulo conhecia esse Deus. Quando Paulo tem aquela visão e Deus lhe fala assim: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém ousará fazer-te mal. Paulo sabia que os inimigos estavam ali. Paulo conhecia por experiência própria a oposição à pregação do Evangelho de Deus. Paulo conhecia por experiência o que era sofrer por causa deste Cristo. Mas Paulo confiou no convite de Deus. Invoca-me e eu te livrarei. E diz a palavra de Deus que lá ele permaneceu mais de 1 ano, 2 anos. E ninguém lançou mão dele, porque a promessa do Senhor dos senhores se cumpriu na sua vida. Paulo conhecia esse Deus. Meus irmãos, nós passamos momentos difíceis, enfrentamos lutas, problemas, em toda e qualquer situação. O inimigo nos assedia, mas a promessa de Deus continua. Os irmãos se lembram das promessas de Deus a Josué, quando ele estava diante de uma missão muito grande, quando as suas forças eram incapazes de levá-lo à vitória. Deus o encorajou e Deus prometeu vitória. E depois Josué, lá no final do capítulo, diz: nenhuma das duas palavras que o Senhor disse caiu. Nenhuma caiu. Tudo se cumpriu literalmente. Invoca-me no dia da angústia. E o terceiro ponto que este versículo nos aponta: o que Deus espera daqueles que o invocaram no dia da angústia, aqueles que tiveram a experiência do livramento desse Deus, no cumprimento aos compromissos que ele assumiu. O que ele espera deles? E ele diz assim: e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Meus irmãos, nós somos criacionistas. Nós cremos em um Deus criador. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Nós cremos que Ele é o Criador daquilo que nós podemos ver e daquilo que está além da nossa capacidade de visão. Nós cremos que Ele é o único Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não apenas, ó Deus, nós, irmãos, aquilo que nós podemos tocar com as nossas mãos. Ele é o Criador. E todas as coisas foram criadas por Ele, conforme a sua palavra, e para Ele. Todas as coisas Ele criou para o bem, para a felicidade do homem. Não precisamos ler, os irmãos conhecem o texto lá de Gênesis, quando Deus colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, tudo estava nas suas mãos, para a felicidade deles, para que eles pudessem viver bem, para que eles desfrutassem de todas as coisas criadas por Deus. É o que está lá no capítulo 2 de Gênesis. Mas Deus criou o homem para a sua glória. Nós cantamos aqui nesse corinho agora mesmo. Só Ele é o único digno de receber o louvor, a honra e a glória. É o que Ele espera daqueles que foram por Ele criados, aqueles que foram por Ele libertados das garras do imundo Satanás, aqueles que agora desfrutam de uma bênção maravilhosa, que é a confiança na ação poderosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós somos criacionistas, nós cremos que fomos criados para a glória de Deus, o único Criador de todas as coisas. Ele é o digno de todo o louvor. E o salmista abre o seu coração e diz que o louvor, a honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o e glorificai-o. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o e glorificai. A Bíblia é clara, meus irmãos. Só Deus é Criador, e só Deus é o digno de toda a honra e de toda a glória, por parte daqueles que realmente invocaram nos momentos difíceis. Aqueles passando pelo vale da sombra da morte, tiveram nele o compromisso de vitória e de libertação. E tu me glorificarás. É assim que o profeta escreve: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Meus irmãos, Israel vivia cercado e convivia com povos com a multiplicidade de deuses. E lá no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus orienta o seu povo, por intermédio de Moisés, para que eles não aprendessem a fazer como fazia aquele povo, agir como agia aquele povo. Somente Deus deveria ser glorificado. Somente Deus deveria ser o Deus adorado em Israel. Mas será que hoje nós estamos livres deste pecado? Será que nós estamos isentos de cair nesta falta, deixando de glorificar o nosso Deus, depois de termos experimentado o seu livramento? Será que nós estamos livres? Nós podemos não construir templos para deuses pagãos, nós podemos não curvar diante de imagens de esculturas, mas nós temos, meus irmãos, algo que precisa estar sob o controle, e o controle lá de cima, e este algo chama-se eu. Quantas vezes o eu torna-se o Deus na vida das pessoas? É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que me dá prazer, é o que eu amo, e o eu vai assim. Infelizmente, na gramática, o eu vem em primeiro lugar, né? Eu, depois você. Eu, depois você. Mas na gramática de Deus, esta não é a ordem.
Na gramática de Deus, o eu não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se ele estiver em primeiro lugar, como eu disse, nós podemos não construir templos para deuses pagãos, nem nos curvar diante de imagens de esculturas, mas nós estaremos curvados diante do eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto. João Batista disse claramente: importa que ele cresça e que eu diminua. Referindo-se a Jesus Cristo. E mais um textozinho lá de Filipenses, no capítulo 2, versículos 3, 4, rapidamente. Efésios, Filipenses. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O nosso eu, meus irmãos, precisa estar sob o domínio, estar sob a direção, precisa estar sob o controle do Senhor dos senhores, senão ele vai passar a ditar as ordens para nós, e nós vamos deixar, mesmo depois de termos experimentado o livramento no cumprimento da promessa de Deus, nós vamos deixar de cumprir aquilo que ele espera de cada um de nós. E tu me glorificarás. Invocar só o nome do Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a orientação da palavra de Deus. E tu me glorificarás, e eu te livrarei. É a promessa, o testemunho do salmista. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Não é de alguns, não. Busquei o Senhor e ele livrou-me de todos os meus temores. Fomos criados para a glória de Deus, meus irmãos, não para vivermos no pecado longe dele. Cristo veio e nos deu a libertação, porque vós fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Invocá-lo, aguardar confiante o livramento e ter como prioridade colocar a nossa vida para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Nós falamos de início, o nosso Deus, o Deus de Israel, é o grande Deus, é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores, é o Deus poderoso na batalha, mas é também o Deus misericordioso. E como Deus misericordioso, Ele convida os seus filhos a buscá-los na hora, nos momentos, nas situações de dificuldades. Não importa quais sejam elas. Invoca-me na angústia. Eu assumo com você um compromisso. Eu vou libertá-lo. Invoca-me e eu, diz o Salmo, e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Irmãos, que nós possamos aceitar este convite maravilhoso do nosso Deus. E assim procedermos. E dia após dia, ter as nossas experiências de vitórias, não por causa dos nossos merecimentos ou por causa da nossa força pessoal, mas é porque nós fizemos aquilo que Deus nos convida a fazer. Buscá-lo. Confiar na promessa de livramento. E agora a nossa vida é uma vida de louvor, honra, glória ao seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.